para um breve bate-papo. Tá, bom, segunda-feira a gente teve o Boletim Focus, e novamente aí com uma preocupação sobre o IPCA, tá? Então aí batendo aí 5,33, né? Então ele vem de semanas consecutivas de alta, de semana ele acabou ficando empatado, mas ainda assim o IPCA muito alto, tá? E se a gente olhar aí o Boletim Focus, as projeções do mercado já está em curto espaço de tempo novamente com uma redução de Selic aí mais conservadora, tá? Vem uma pressão do governo muito forte na redução dessa taxa, mas eu quero chamar a atenção de vocês para alguns pontos aqui bem preocupantes e que a gente deve aí ficar ligado e aproveitar também algumas oportunidades. Seguinte, olha só isso. Aqui a gente consegue dar uma olhadinha sobre a ótica da dívida bruta no nosso governo aqui no Brasil, tá? Então, se a gente pega esse gráfico aqui para um ano, tá? Olha só o crescimento que a gente está tendo aí desde maio de 25 até a última relatório que nós temos em abril. Então, a dívida pública no Brasil, a dívida bruta, né, também, ela vem aumentando constantemente e, assim, sem freio, totalmente sem freio. E isso vai aumentar porque nós estamos em ano eleitoral. Então, para conseguir votos, o atual governo vai liberar algumas emendas aí, e isso resulta em dinheiro para os parlamentares fazer os seus projetos e conseguir seus votos, consequentemente, claro, mais apoiadores aí para o atual governo. E então, isso já mostra mais dinheiro para o povo, mais dinheiro sendo liberado, inflação subindo e já está alta. Então, um ponto de atenção aí sobre aquilo que a mídia fala, do que o governo fala também, de que muita gente está falando, que a Selic vai cair, vai reduzir. Um ponto de atenção, será que faz sentido essa redução de Selic? O PSA realmente ele tá sob controle? Tá? Então, esse é um ponto de atenção e jogo essa pergunta para vocês. Mas nós tivemos também, hoje, um dado, foi na verdade ontem à noite, um dado bem importante a gente vê, que parece que é algo simples, mas tem um grande impacto. Tá? Bom, se a gente for falar referente à, à indústria aqui no Brasil, nós tivemos os últimos três consolidados ali, né, os três relatórios consolidados, alta no PIB, da participação da indústria sobre o PIB no Brasil. E existia uma certa já expectativa numa alta considerável para esse mês, e acabou sendo ao contrário. Tá? A alta teve uma crescente, mas muito baixa, em torno de 0,2% em maio. Tá? Na verdade, nem foi alta, uma queda de 0,2%, então a expectativa era de alta e ele teve, na verdade, 0,2% negativo. E esse 0,2 parece que é pouca coisa, mas ele tem como que a gente pode dizer? Ele fala muita coisa por trás aí do retrato que estão mostrando para a gente. Eu vou explicar para vocês o motivo. Olha só, se a gente for olhar aqui, o PIB da indústria hoje está em bilhões de reais no Brasil. Então, ela terminou, você pode ver que desde 2020, claro que ela teve uma redução aqui, uma estagnação depois da pandemia, né, no período da pandemia. Depois ali ela começou a subir um pouquinho com incentivos do governo. Enfim, de fato, ela vem crescendo, tá? Isso o PIB em bilhões de reais, tá? Da parte da indústria. Porém, quando a gente olha a participação da indústria sobre o PIB no Brasil, ela vem de uma queda, tá? Claro que esse gráfico aqui, a gente teve uma alta expressiva aqui nos anos anteriores, mas se a gente for olhar aqui a partir de 2023, o que acontece? Mesmo que nós estamos tendo mais captação de recurso na indústria, né, mais dinheiro gerando na parte da indústria, ele vem representando uma queda no PIB no Brasil, tá? Constantemente uma queda. Então hoje o serviço já ultrapassou a parte de indústrias, e a indústria já está aí com 23%, a parte de comércio aí com 11,6%, e isso vem diminuindo a cada mês a participação dentro do PIB no Brasil, tá? Bom, o que ocorreu? O que de fato ocorreu no cenário interno para que o PIB, ao invés de continuar em crescimento da participação da indústria, né, o crescimento da indústria, ter essa queda de 0,2%? Primeiro motivo, taxação. Tá? Taxação. Hoje muita gente falando aí de troca de moradia para o Paraguai, para outros países, indústrias alocando suas fábricas também em outros países. A gente vai começar a ver mais e mais se continuar com essa situação de a parte de tributo aqui no Brasil já é uma das maiores do mundo, e ainda uma taxação americana, somente empresas que precisam de alguns equipamentos que precisa ser importado de fora para cá, acaba ficando insustentável, e aí a gente tem uma desaceleração da indústria aqui no nosso setor, no PIB do Brasil. E com relação a isso, e com relação também à taxação, as margens dos empresários acabam diminuindo, a margem diminuindo, o preço tem que aumentar, tá? Para melhorar essa margem. Então, o preço dos produtos aumentando, você também tem um aumento de inflação na outra ponta. Então, a gente já tem possível aumento de inflação por conta de gastos do governo, inflação por conta de mercado externo, e agora a inflação também está sendo puxada para cima por conta da dificuldade no setor industrial aqui no nosso país. E para trazer mais um ponto aqui de atenção, e esse é o principal, nós temos agora, de fato, anunciado ontem pelo Jornal Nacional e as outras redes aí de notícia do nosso país, a consolidação, de fato, do fenômeno El Niño. Tá? Bom, ontem, em Londres, tá, o solo na capital chegou a bater 61 graus Celsius, o solo, o asfalto.
pessoas estão aí brigando em filas de ar-condicionado. Isso vai fazer com que a necessidade de alimento, tá? A necessidade de alimento seja superior aos últimos meses ou aos últimos anos. Tá? Com o aumento tanto do clima ou a diminuição em outros pontos do planeta, aumento de chuvas, isso destabiliza aquilo que é projetado para safras, fazendo com que tenhamos em alguns setores menor arrecadação de sementes. Tá? E com menor quantidade de insumo, semente, ou de fato aí, alimento, gado, carne, enfim, tudo que é derivado disso faz com que há uma maior apetite do mercado externo pelo nosso agro, que já alimenta grande parte da nossa população global, e faz com que, aumentando a demanda externa, e a demanda interna já é tradicional e é esperada, com o aumento da demanda, você tem o aumento da oferta do produto. E com o aumento da oferta do produto, a gente tem aumento de inflação, novamente. Tá? Nós temos um estoque considerável de soja, arroz e trigo no nosso país, no nosso Brasil. Tá? E o governo utiliza algumas vezes uma política que nós falamos de política suja, que é para colocar sacas, colocar commodity na nossa economia para controlar um pouquinho as variáveis dos preços, isso é bom. Porém, com o cenário que nós estamos projetando, como o cenário que está sendo projetado do fenômeno El Niño, isso não vai ser suficiente. Isso não será, se concretizar, não será suficiente para estabilização dos preços. Então, novamente, IPCA sendo colocado para cima. E acontece outra coisa muito preocupante, e aí é algo que eu particularmente atuo aqui direto, consigo sentir um pouquinho a dor do empresário, que é o seguinte: o nosso mercado do agronegócio, ele já vem sendo muito prejudicado. Taxas de juros elevadas diminuem as margens dos empresários, e o agro, com dificuldade a acesso ao crédito ou instrumentos específicos para o agronegócio, fez com que muitos diretores financeiros tomassem créditos com índices não muito bem estruturados para o segmento. O aumento do CDI fez com que muitas empresas do setor do agronegócio, ou principalmente muito produtor rural, fizessem uma repactuação da sua dívida, renovação da sua dívida, ou fizessem uma outra dívida para quitar a dívida anterior, colocando taxas, já que ele imaginava que ia reduzir, talvez aí ninguém imaginava um cenário de taxa de juros tão alta por muito tempo. É difícil prever isso, mas de fato aconteceu, está ocorrendo ainda, e as margens vêm diminuindo no ar. Com margens diminuindo, a principal ponta que sofre, né, é a falta de pagamento dos compromissos. Somente o que a gente vem acompanhando do aumento da inadimplência, principalmente do Banco do Brasil, que é o maior agente financeiro fomentando ao agronegócio, depois do nosso governo. Né? Com essa situação e dificuldade, e talvez mudanças em expectativas de safra e safrinha, nós temos aí um possível aumento nos alimentos e uma possível dificuldade também em mais crédito no mercado. Foi por conta disso que o governo federal anunciou essa semana a maior emenda em termos de reais, tá, de fomento de crédito ao setor do agronegócio. O governo já fez isso entendendo que o setor vai ser muito prejudicado. E, meu querido, já para você saber, o agronegócio sendo prejudicado, a sua mesa ela é prejudicada na ponta. Querendo ou não querendo, seu bolso é prejudicado. O sistema financeiro, a economia, ela é tudo ligada. São raízes ligadas ao mesmo tronco. Tá? Então, se não tem seiva ali na raiz, você não vai ter o seu fruto lá na ponta. É isso que ocorre. E com isso, o que de fato ocorre mais rápido é a inflação, novamente. Novamente a inflação. Então a inflação sendo impactada para cima por todos esses pontos, e agora para um fenômeno que não ocorre desde 1950. Expectativas de altas chuvas para o sul do nosso país e enorme seca para o norte. E um calor extremo para o sudeste. Um calor muito grande, você vai ter aí, possivelmente, muita redução na colheita de café. Quem aí não toma café todo dia? Cafezinho nas suas reuniões? Isso vai impactar tudo. Todo o cenário, todo mundo vai ser impactado sobre isso. Então, por que é importante a gente entender, parar 30 minutos para ler um pouco de notícias, entender um pouco desses índices e não passar apenas números no seu celular, na sua televisão, e você deixar, enfim, é 0,5, é 1%, é 0,02, e achar que isso não reflete nada no seu bolso, porque vai refletir, tá? Vai refletir, a inflação vai subir. Isso é a minha visão, tá? Visão pessoal. A inflação vai continuar subindo. Não vejo motivo de redução de taxa de juros, mesmo sendo ruim, mas é pior uma inflação alta ou uma inflação desenfreada do que taxa alta. A inflação não controlada, pouco de inflação é importante, mas a inflação não controlada, ela é pior do que uma taxa de juros alta. Então, uma inflação do jeito que ela está indo, ela é bem preocupante.
tá? Então é momento de vocês lerem mais, entenderem, buscar ajuda de um profissional. Não existe nada grátis, tudo é pago, nada é grátis. Não vão em vídeos de pessoas, olha, eu vou te oferecer isso, vai ganhar isso daqui, é 160% do CDI. Bom, nós temos outro problema grande com essas diversas fraudes financeiras que estão ocorrendo. Então, de novo, alerta, estudem mais mercado, leiam mais notícias, entendam as variáveis e como isso vai impactar diretamente o seu bolso e procure um especialista para te orientar, tá? Para te orientar em como alocar o seu capital, como você se proteger com as variáveis em redução de taxa de Selic, de CDI, variação de IPCA, ou fomento na bolsa, ou de fato a bolsa vai subir mais ou vai cair mais, como você alocar o seu patrimônio mobilizado de uma forma correta e como o patrimônio imobilizado também pode ser uma alternativa para blindar o seu futuro. Beleza? Fora isso, tudo certo? Mais nenhuma novidade específica? Desejo um ótimo final de semana. Um abraço, valeu!